para a apresentação do TCC2 do Douglas Luz, nosso futuro engenheiro, não é? Se tudo der certo, se tu convencer a banca. Muito obrigado pela presença da engenheira e mestranda Pietra Rames e pela doutora Marinês Silvani Belo. Estou aqui adiantando já para vocês que amanhã, a partir das 12 horas, temos mais uma doutora na IMED. Né? Às 14? Então, às 18 horas. Douglas, tu tem entre 15 e 17 minutos. Tranquilo, que tu apresentou muito bem para mim ontem. Teu trabalho está bom. Só correr para o abraço. Vamos lá. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui. Estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá. Está em modo apresentação? Sim. Então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Douglas Michaluza, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Civil da Faculdade IMED e vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso com o tema de análise da gestão do esgotamento sanitário para o município de Nova Santa. Então, segundo a lei número 8080, do ano de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. As intervenções sobre a água potável, saneamento, higiene, entre outros, fornecem acesso à água para a comunidade, melhorias na qualidade da água na fonte e promovem a lavagem de mãos ou educação e higiene, entre outros fatores. Os sistemas de águas residuais inadequados ou fossas mal projetadas, elas resultam em poluição das águas superficiais e subterrâneas, e isso tem um sério impacto na saúde. Né? No geral, a poluição com esses patógenos resultantes do descarte dessas águas residuais, elas afetam os rios e transformam esses rios em verdadeiros esgotos a céu aberto. Na figura 1, a gente pode observar, então, os rios com maiores índices de poluição na América, na Ásia e na África. 1/3 desses rios são poluídos. O objetivo geral do meu trabalho, então, é realizar um compilado de dados para analisar de maneira criteriosa e técnica o gerenciamento do saneamento e esgotamento sanitário do município de Nova Santa, propor alternativas para ajustá-lo dentro das normas vigentes. Com objetivo específico, então, tem identificar o panorama atual do saneamento básico, mapear e classificar os sistemas de afastamento do esgotamento sanitário, identificar o modelo de gestão do saneamento, identificar maneiras para melhorar o sistema de gestão das águas residuárias no município. Então, entre os anos de 1990 e 2015, 2,1 bilhões de pessoas ganharam acesso a melhorias de saneamento. Proporção... Desculpa. A proporção dessas pessoas praticando a educação de céu aberto caiu quase pela metade. No entanto, em 2015, 2,4 bilhões de pessoas ainda não possuem instalações de saneamento adequadas, incluindo 946 milhões de pessoas que ainda estão praticando a edificação a céu aberto. No início do novo milênio, século XXI, os líderes mundiais reuniram-se nas Nações Unidas para moldar uma ampla visão para combater a pobreza em suas muitas dimensões. Essa visão foi traduzida em 8 objetivos do desenvolvimento do milênio. Então, dentre desses 8 objetivos, a gente pode observar no objetivo número 7, que diz respeito à qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E dentro desse objetivo número 7, foi classificado os objetivos de desenvolvimento do saneamento. E aí, dentre eles, fala sobre essa universalização do saneamento e entre outros fatores. Então, aqui um breve panorama do saneamento no Brasil. Conforme consta na lei número 11.445, é dever do governo buscar formas de proporcionar
a universalização dos serviços de esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, coleta de lixo e destinação adequada para esses resíduos e rejeitos. Essa universalização do saneamento básico implica em garantir o acesso de todos os domicílios ocupados aos planos de saneamento. Então, a gente pode observar no quadro número 1 que pouco mais de 50% da população total do Brasil é atendida com a rede de esgoto. E no quadro número 2, separando por macro-região, a população brasileira, a gente pode observar que a região sudeste é a região com maior índice de atendimento da rede de esgoto, e as regiões norte e nordeste são as mais precárias. Então, aqui para exemplificar que o saneamento ele tem uma ligação muito direta com a saúde pública, em 2009, segundo informações do DataSUS, foram notificadas mais de 462 mil internações por infecções gastrointestinais em todo o país. O que mais chama atenção é o fato de que a maior parte dessas internações ocorreu justamente nas áreas com menor acesso ao esgotamento sanitário, no caso, Norte e Nordeste. Na figura 2, então, ela mostra que quanto maior a proporção de atendimento sanitário, menor o número de internações. A gente pode observar que ali em 0% e 100% da proporção da população com acesso à rede, o número de internações ele reduz pela metade, né? Aqui um panorama do saneamento no estado do Rio Grande do Sul, então, conforme consta na lei estadual número 12.037, é dever do Estado, em conjunto com os municípios, promover a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de saneamento de interesse comum na região metropolitana e aglomerações urbanas rurais, onde a ação supralocal, se fizer necessária, respeitada a autonomia municipal. De todo esgoto gerado no Estado, apenas 26,2% dele é tratado, índice muito inferior em comparativo ao índice nacional, e apenas 54,1% dos municípios do Estado possuem coleta seletiva de lixo doméstico. Segundo dados do IBGE 2010, apenas 66,8% dos domicílios do Estado do Rio Grande do Sul possuem um saneamento adequado. Então, a gente pode observar que o índice de atendimento com rede de esgoto no Estado ele é 32,1%, bem abaixo do índice nacional. O que leva o índice nacional, na verdade, é a região sudeste, né? Porque as outras regiões elas são bem inferiores. No quadro 4, então, a gente tem o índice de atendimento na micro-região de Guaporé, que é o qual o município de Nova Bassana está inserido. A gente pode observar que ele é um índice maior do que o índice do Estado. Então, o panorama do saneamento no município de Nova Bassana. O município de Nova Bassana é uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul que não contempla um sistema de coleta de efluentes. A população ela é abastecida, em grande maioria, por águas subterrâneas, captadas em poços rasos. Os efluentes domésticos, então, eles são descartados através de fossas e sumidouros. Muitas vezes, essas fossas e sumidouros são construídas ao redor das residências e muitas vezes também próximo desses pontos de captação da água. Então, segundo o IBGE, existem 3 classificações para as condições de saneamento existentes no Brasil. Adequado são os domicílios com escoadouros ligados à rede geral, serviços de água provenientes da rede geral de abastecimento e destino do lixo coletado diretamente ou indiretamente pelos serviços de limpeza. Semi-adequado, os domicílios que possuem pelo menos um desses serviços citados anteriormente, classificados como adequado. O inadequado são os domicílios com escoadouro ligados à fossa rudimentar, vala, entre outros, serviços de água proveniente de poço ou nascente e outra forma de destino de lixo, queimado ou enterrado. Então, aqui na 4.5, a gente pode observar a classificação do saneamento do município. Num próximo slide, eu vou mostrar que o índice de inadequação do esgotamento sanitário ele é muito maior do que esse 5,10%. Então, atualmente, segundo informações coletadas na Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras e Infraestrutura e com a Secretaria do Meio Ambiente,
no município de Nova Bassano existem muitas ligações de esgotamento sanitário realizadas de maneira clandestina na rede pluvial, cuja qual tem como destino final o Arroio Atanásio. Então, nas imagens aí, a gente pode observar, principalmente na inferior esquerda, que tem uma tubulação ali, ó, onde ela despeja os efluentes, sejam eles pluviais ou, devido às ligações clandestinas, os efluentes domésticos também no leito do arroio. A figura 4, então, abaixo, ela mostra como estão dispostos os sistemas de afastamento de esgoto doméstico individual no município de Nova Bassano. Observa-se que 33,4% dos domicílios contam com soluções inadequadas para o afastamento, já que eles são compostos por fósforo rudimentar e 0,3% de vala, rio, lago, mar ou outro destino. Então, o método de pesquisa ele baseou-se no Manual para o Uso e Eliminação Segura de Águas Residuais, Águas Cinzentas e Dejetos, elaborado pela Organização Mundial da Saúde. Ele traz como tema o PSS, que é o Planeamento da Segurança do Saneamento. Esse PSS ele é uma ferramenta de gestão do risco para sistemas de saneamento. O foco dele está no uso e despejo seguro dos dejetos humanos, e ele auxilia a identificar os riscos para a saúde ao longo da cadeia do saneamento. O método de pesquisa também baseou-se na coleta das amostras da água superficial e subterrânea para análise e informações coletadas através de um questionário na Prefeitura Municipal de Nova Bassano. Então, para a caracterização das águas superficiais do município de Nova Bassano, primeiramente foi coletado amostras, uma amostra a montante e uma amostra jusante, como a gente pode observar na figura 8. A montante à esquerda e a jusante à direita. E para a água subterrânea, então, foi entrado em contato com a prefeitura e a mesma nos passou o informativo de 3 poços artesianos localizados na área urbana do município, com análises apresentadas no primeiro semestre de 2020. Então, a gente pode observar no quadro abaixo, no quadro 6, que temos alguns itens que não estão conforme a resolução. Todos os resultados obtidos e apresentados são baseados nos parâmetros da resolução CONAMA número 357, de 17 de março de 2005, para águas superficiais. Então, a gente pode observar no quadro que não estão de acordo o fósforo, alumínio, coliformes termotolerantes e coliformes totais. Através dos resultados e da análise ambiental das regiões onde as amostras foram coletadas, proximidade com propriedades rurais, área de indústrias, pode-se observar o alto índice de fósforo, que ele pode ser originado da lixiviação das terras cultivadas, do uso de agrotóxicos, ou ainda da ausência de um tratamento dos dejetos dos animais. O excesso de fósforo, ele causa a eutrofização, que é o enriquecimento das águas, né? Ele provoca o estímulo de crescimento de algas e plantas, e isso reduz a oxigenação da água, causando a mortandade de peixes. Observa-se também um alto índice de alumínio, a montante, que é onde ficam as indústrias metalúrgicas da cidade. E a gente pode observar também que a jusante, esse índice ele entra nos parâmetros exigidos pela resolução. E também a gente pode observar os coliformes, dentre eles os coliformes termotolerantes, que são os de origem fecal. Então fica evidenciado que existe um despejo de dejetos domésticos ou de animais no leito do arroio. Quanto às águas subterrâneas, todas elas apresentaram resultados dentro dos parâmetros de acordo com a norma vigente. Então, analisando todas as informações obtidas no questionário, observou-se que não há conhecimento do manual para uso e eliminação segura das águas residuais desenvolvido pela OMS, e que não há uma equipe voltada
para o desenvolvimento das tarefas que envolvem a gestão do esgotamento sanitário. As questões elas foram levantadas e apresentadas à Secretaria de Obras e Infraestrutura e Secretaria do Meio Ambiente. Aqui eu mostro 3 das principais questões que eu levantei, que dizem que, hoje em dia, existe nos novos parcelamentos de solo uma rede coletora de efluentes, de efluentes domésticos e pluviais, porém, como não existe uma estação de tratamento ainda, está sendo exigido um tratamento individual, com fossa, filtro sumidouro, tem que apresentar projeto para a prefeitura poder liberar o habite-se. Sobre o planejamento do saneamento, não existe uma equipe com essas tarefas do PSS, e eles identificam através das obras que vão sendo executadas. Por exemplo, na última questão ali, existe uma obra de canalização do arroio sendo executada para evitar a lixiviação. E ao longo da execução dessa obra, foi vistoriado e encontrado diversos pontos de despejo de efluentes, como na figura 10. Então, na figura 10, a gente pode observar que existem várias tubulações que despejam os efluentes no leito do arroio. E então é identificado o domicílio que isso ocorre, é notificado, e se não for ajustado dentro do prazo estipulado pela prefeitura, então o munícipe ele é multado e é obrigatório o ajuste dessa tubulação. Então, algumas conclusões aqui. A finalidade dessa pesquisa foi identificar, e analisar e avaliar a atual situação da gestão do saneamento para o município de Nova Bassano, a qual evidenciou a falta de preocupação e investimento para o melhoramento da situação atual do esgotamento sanitário. Identificou-se também a inexistência de uma equipe responsável pelo planejamento de saneamento, bem como a inexistência de uma fiscalização de áreas e pontos de poluição, ficando evidente, através das análises das águas superficiais, a existência do descarte de efluentes não tratados no leito do arroio. Para uma próxima pesquisa, é recomendado que seja realizado um número maior de coletas e ensaios para maior exatidão. Uma pesquisa entre os munícipes para verificar uma possível existência de uma vistoria ou atualização do próprio sistema de esgotamento sanitário. Uma pesquisa e orçamento para a possível instalação de um sistema comunitário em pontos de maior incidência de contaminação ou nos parcelamentos de solos mais precários. E a instalação de sistemas de tratamento individuais com fossa, filtro e sumidouro, para que seja possível apresentar aos futuros usuários do sistema o custo com que cada um deverá contribuir, bem como o custo da manutenção e limpeza do sistema. Aqui algumas referências bibliográficas utilizadas para elaboração dessa monografia. E aqui, meu muito obrigado. Beleza, seu Douglas. Parabéns. Excelente apresentação. Eu vou fazer mais alguns comentários sobre você e o trabalho lá no final. Tá. Agora vamos começar com a banca, né? Com a banca. Como a professora Mari já participou do 1, ela faz o fecho, e ela vai conferir se tu obedeceu, tudo certinho, né? E a Pietra começa. Vai lá, engenheira Pietra e mestranda. Vai sobrar para mim. Vai dar um canetaço, prof. Tá bom, então. Tem pessoal de Nova Bassano aí. Cuidado é boa. Manda, Pietra, por favor. Eu gostei muito do teu trabalho, Douglas, tá? Muito legal mesmo, achei bem completo, tanto a parte escrita quanto a prática, eu achei que ficou muito bacana mesmo. Uma dúvida que eu fiquei tu fez uma reunião com o pessoal da secretaria? Sim. Tu entregou um questionário ou eles só conversaram contigo e tu foi anotando? Eu fiz uma reunião com eles, eu elaborei todas essas questões na parte do TCC1. E aí, depois eu apresentei essas questões juntamente com a Charlene, com o Lucas
e com a Marivone, acho que é. E todos eles me responderam essas questões e eu fui anotando as suas. Ah, tu foi anotando. Então, Isso. eu acho, na minha opinião, que seria mais uma entrevista do que um questionário. Porque, tipo, ao meu ver, o questionário tu vai entregar para eles, eles vão responder, né, o que eles acham e vão te entregar de volta. Eu acho que Certo. tu teria que trocar essa parte, que no caso foi uma entrevista, e explicar como é que tu realizou essa entrevista, quem que respondeu a entrevista, porque eu vi que lá no final tu colocou que tinha um biólogo Isso. e dois arquitetos, eu acho, eu não tenho Isso. certeza. Isso. Mas aí tu teria que colocar isso lá na tua metodologia, né? Dizer quem que respondeu, tudo. Falar que foi uma entrevista e que tu mesmo que foi anotando os dados, porque tu poderia usar um gravador, por exemplo, transcrever depois. Então, acho que Certo. essa parte tem que explicar um pouquinho melhor na tua metodologia. Ah. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Quanto aos resultados, eu achei bem bacana. Eu acho que tu já esperava mais ou menos os resultados que tu encontrou, né? Sim. Infelizmente, é uma realidade não só de Nova Bassano, mas eu acho que geral, né? Sim. Principalmente nas Infelizmente. cidades interiores, né? É, infelizmente. E nas referências, outra análise que eu fiz ali é para te cuidar um pouquinho só na parte da ordem das referências. Tu começa pela letra, pelo A, no caso, por ordem alfabética, né? Uhum. Eu vi que tu deixou, não tá em ordem. Eu acho que as minhas considerações, a princípio, são essas. Eu achei o teu trabalho muito bacana, muito bom mesmo. Ok. Muito obrigado. Então, Mari, agora é com a senhora. Então, Douglas, parabéns aí. A gente sabe que quando chega aqui já se espera tá fora, né, Douglas? Eu quero ir embora, pronto, né? Tá livre. Mas enfim, faz parte, tá? Quanto à tua apresentação, Douglas, isso serve para ti, tá? Deu para entender. Mas assim, como você sabe, você trabalha numa empresa, né, que sempre tu tem que acabar vendendo o teu trabalho, né? Sim. Então, procura sempre, quando tu for apresentar, simplificar as informações, faz uma apresentação mais clara, mais limpa, tá? Porque isso te ajuda. De qualquer maneira, infelizmente, hoje o mercado ele tá assim, né? Sim. Tem que mais vender o teu trabalho do que aquilo que está feito em si. Essa é uma dificuldade que a gente tem, e eu tenho isso também. A gente é muito técnico, né? Nós somos muito técnicos e a gente acaba perdendo por isso. E aquelas pessoas que não conhecem nada acabam tomando o nosso lugar por saber vender o seu peixe, tá? Então é uma consideração não para ti aqui. Isso para mim, eu entendi a apresentação, tinha lido o trabalho, né? Mas se você fosse fazer para alguém, o Douglas, a pessoa que vai te ouvir, né? Ela quer receber de uma forma rápida as informações mais importantes do teu trabalho, tá? Então, procura não deixar muita informação que a pessoa consiga olhar os pontos principais e consiga tirar uma informação rápida. Porque senão, se ela tiver que ler o texto, ela não vai se dar o trabalho disso. Aí tu acaba perdendo e alguém tomando o teu espaço por causa disso. É uma consideração para te ajudar, tá? Sim. Aí, na questão do trabalho, eu só vou abrir aqui para ser mais rápido, porque como eu li semana passada, e essa semana a minha cabeça não tá rendendo mais para tudo, é melhor eu compartilhar aqui, daqui a pouco eu falo besteira. Na verdade, eu li o teu trabalho no dia que apareceu um monte de aluno aqui procurando a casa da Elvira, sexta-feira procurando a casa de não sei quem, eles usaram o meu endereço como referência, né? Sim, sexta-feira tô aqui, começa um monte de carro ali na frente aqui, aí quando vieram um monte de aluno, queriam saber onde moravam os professores. E, meu Deus do céu, mas aqui não é a casa da... Vamos lá. Bom, ali no resumo, deu para entender, escolhi um tema, eu já tinha participado do TCC 1, né? Então, é um tema que você pode aplicar, claro, que você trabalha em outra área, não sei se você vai atuar com isso, né? Mas ele é um tema que tem aplicabilidade, principalmente agora com essas questões que estão sendo aprovadas no orçamento, na área do saneamento, né? Então, é um campo, se, como você me disse outro dia, talvez não dê na área de estruturas, né? Tu possa seguir, tá? Então, ali no teu resumo, descrevi isso. No teu referencial, eu não fiz muitos comentários, ele está bem detalhado. Você fez vou até descer lá embaixo. Você fez uma consideração a nível municipal, né, do município de Bassano. Depois fez considerações a nível estadual e a nível federal, tá? Ou seja, do país. Então,
considerações de indicadores e tudo, então tá bem conceituado para o teu trabalho, tá? Eu até escrevi aqui, caracterizou muito bem, tá? No final do teu referencial. Agora, lá na parte do método, acho que foi, vou me achar. Tem algumas coisas para arrumar no meio, mas depois eu te mando para você e para o professor Dimar. Vocês. Indicadores em relação a normas e leis, caracterizou bem. Aqui na metodologia que eu tinha uma consideração. Uma era essa da entrevista, que a Pietra já comentou, que eu acho que tu pode simplificar a forma que tu apresentaste os dados dentro do teu trabalho depois, tá? Melhorar, tipo, essa tabela aqui, tu pode até girar, usar o formato página, porque ela ficou bem na hora que tu fosse imprimir. No caso, agora tá todo mundo trabalhando online, né? Mas se for um trabalho impresso, às vezes ele não pode aparecer tão claro, tá? Tá. Aqui que gerou uma dúvida, que era na questão daquele manual que é o módulo 6, que é desenvolver os programas de suporte, né? Como eu não conheço essa área, não atuo nela, né? Posso estar falando besteira. Mas aí, no momento, você disse que a prefeitura, claro, dá para ver pelos seus resultados, né? Que eles não implementaram um critério ali da OMS no manual. Mas aí, eu te pergunto, o que foi feito, então, desse manual no teu trabalho, tá? A prefeitura diz que não tem conhecimento, que eu li ali, que ela não aplica, né? E o que ela faz nesse lugar? Então, acho que é importante tu deixar claro, ó, a prefeitura não aplica e realmente eles não nem pretendem. Ou seja, tentar clarear esse ponto, porque ele está bem especificado, que existe esse critério, mas não ficou claro para mim o que a prefeitura faz em contrapartida em relação a isso. Ou talvez ela não faz nada. Mas uma vez um senhor me disse, se a empresa não vai fazer nada, tem que dizer, olha, a minha decisão é não fazer nada, tá? Tá. É importante no método descrever como se foi coletada. E quando eu vi até na tua apresentação, estava me lembrando quando eu tinha lido, você coloca que coletou tantas amostras, você sabe que tem todos esses critérios de como coletar as amostras, como armazenar, aquele processo que o Rudimar aí sabe muito melhor que nós, né? Então é importante, por ser um método, né, Douglas, descrever como você fez, que alguém fosse utilizar o teu trabalho, ele pode seguir isso como um roteiro, tá? A norma que eu te passei, Douglas. Tá. Então, ali só descrever melhor essa parte, que eu acho que faltou. O fluxograma deu para entender. Aí, aqui, quais seriam as medidas de contém? Aí depois você comenta da questão dos limites, né? Tem os resultados, que como você fez lá, coletou a montante, a jusante, e tem os resultados, né? Mas no final diz assim que os resultados foi feito a montante, são apresentados detalhadamente, e tem todos aqueles anexos, né? Mas eu não entendi quais seriam as medidas de contenção ou correção propostas para isso. O que vai ser feito? Ou, de novo, se não vão fazer nada, é importante sempre escrever, ó, por enquanto não existem recomendações para ser feito, sabe? Tem que fazer um fechamento, eu acho, dessa parte, tá? Tá. Aqui eu não achei a figura, canalização do arroio, mas eu não achei mais ela. Acho que faltou aqui no Douglas. Não, eu acho que eu acabei revisando depois para faltar as fotos. Tá, então só inserir ali, porque eu recebi. Aí uma consideração era que um dos objetivos, após avaliar todo o sistema de saneamento, era identificar as maneiras para melhorar o sistema de gestão das águas residuárias do município. Né? Então, eu não achei, né? Não consegui entender quais seriam essas maneiras, até porque eu não vi o fechamento ali naquele item que eu acabei de comentar, né? Então, quais seriam essas maneiras, além daquela de dispor as equipes técnicas citadas na conclusão para controle? Porque as prefeituras, geralmente, elas têm verbas para saneamento, verbas para cada um dos setores, né? Eu não entendi se isso é uma questão econômica ou se talvez foi uma decisão da própria município de não olhar isso, ou dedicar o dinheiro para a questão econômica para outra coisa. Eu acho que isso precisaria ser mais, que faltou fechar esse teu objetivo lá. Como eu disse, se não vai ser feito nada, tu pode colocar, porque é uma resposta também, tá? E quais seriam as considerações de adequação recomendada, se eles não... Qual é a ação técnica, né, de contenção para não comprometer a contaminação do solo, né, das águas, que você colocou todos os resultados ali. Então, tecnicamente, e qual seria a solução que o município iria fazer, ou se não vão fazer, tá? Então, acho que acrescentando isso, o trabalho fica bem mais completo. E depois, lá no final, eu vi que você colocou todos os resultados, depois dos mapas, né?
todos esses resultados. Geralmente, quando se tem, deve ter umas 30, 40 páginas de resultados aqui, dos ensaios, né? O que se faz num caso desses, tá, Douglas? Você faz lá nos teus resultados, faz uma planilha, tá? Lista o número dos relatórios, tá? Coloca um exemplo, explica nos teus resultados um exemplo, aonde que tal resultado significa tal coisa, e tu faz uma planilha resumo, com o número do relatório e os resultados, e tu faz uma análise deles, porque geralmente não se faz isso de anexar tudo isso no seu trabalho. Quando eu peguei 129 páginas, eu disse, bom, Douglas, né? Aí eu disse, vai me dar trabalho para ler o trabalho, né? Aí quando vi, tinha um monte de páginas. Então, faz essa questão, porque tem bancas que questionam. Eu entendi que você quis mostrar o resultado que o município fez, enfim, das coletas, né? Mas, geralmente, isso não se entrega. Eu entendi que tu fez, que nem fosse uma memória de cálculo de uma obra, né? Anexou tudo lá no as-built da obra, tá? Mas geralmente em visitas não se faz isso. Faz no resumo, explica coloca uma figura de mostra até por setas, onde que está cada resultado, o que ele significa, e como você vai juntar numa tabela, num quadro, depois você analisa ele e fecha. Mas o teu trabalho tá bom, ele tem aplicabilidade, não sei se você vai trabalhar com isso ou não, né? Mas do jeito que as coisas estão hoje, sempre é bom conhecer muito mais áreas, tá? Que não tem mais campo de trabalho somente numa área, né? Isso deve saber, né? As coisas não estão boas só para um lugar, né? Então é importante trabalhar. Funcionou aquela lei do saneamento, né? Então, isso, exatamente. Então, minhas Marco legal do saneamento. Isso aí. Isso. Parabéns ao Rudimar aí, que conhece muito bem essa área e te orientou, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Marinês. Maravilha. Depois agora deixa eu defenestrar o... Já te chamo, Douglas. Ué, onde é que tá a Pietra? Aí, só que ela tá com o vídeo desligado. Então, gurias, vamos lá. O que vamos fazer aí no Douglas? É a mesma coisa que de manhã. Eu acho que assim, tu acompanhou ele, porque por mais que ele tenha lido o trabalho e a apresentação, a apresentação dele ele podia ter feito um pouquinho melhor. Eu acho porque ele deixou muito texto, ele praticamente pegou o TCC e colocou as partes lá, né? Ele podia ter melhorado. Ontem ele apresentou melhor para mim. Pois é. Melhor para mim. Ele fez algumas coisas muito interessantes que eu vou falar aqui agora. Tu lembra aquele comentário lá do rapaz lá do TCC1, da caracterização? Sim. Caracterizar para quê? Tu viu para que se caracteriza? Para saber se existem metais tóxicos pesados, por exemplo, no rio. E ele não só caracterizou as águas subterrâneas, ou seja, em determinado ponto as águas subterrâneas ainda não estão sendo atingidas. Um bom resultado. Se fosse ruim, também seria um bom resultado, porque daí trataria. E se sabe agora que no rio, certo? Quando ele atravessa próximo às indústrias de Nova Bassano, as águas são contaminadas pelas empresas. De forma bem clara. A montante, os metais tóxicos estão dentro das normas. A jusante, depois de passar das indústrias, os metais tóxicos estão, às vezes, até triplicando, quadruplicando as normas. Não é? E algo que sim era esperado, os coliformes fecais quando passam na cidade, né? Mas os metais pesados eu pensei que não fosse tão grande a poluição. Porque nós temos uma norma da FEPAM bem rigorosa no tratamento de efluente. Isso me pegou de surpresa. Não, ele fez o trabalho, assim, no geral, ele fez muito bem. Eu só acho que ele podia ter melhorado um pouquinho a apresentação e fazer o fechamento do que a prefeitura iria fazer com tudo isso, entendeu? Ou qual seria, talvez, uma recomendação dele, como técnico, né? Eu vou falar para ele conversar com o pessoal da prefeitura. O que a prefeitura vai fazer, né? No caso dele, Mário, entre nós, como o trabalho, do escopo do trabalho não era indicar a solução, se tu indica a solução, tu não vai vender nunca o teu trabalho. Não,
Por isso que eu te falei, ele pode fazer um fechamento de uma recomendação técnica dele, né, no caso. Gurias, que nota vamos dar para ele? O que tu acha pelos teus orientados? O que tu chegou? Entendeu? Porque assim, tem aquela questão do parâmetro que eu já te falei, pra ti não se incomodar depois, né? Eu me incomodei o semestre passado. Né? Ah, dos parâmetros? Exatamente. Cuida, assim, aquele aluno que tu acha que foi bem, tenha. Ele foi a única coisa que eu acho que ele podia melhorar. Não, até tenho seguido, né? Teve só um trabalho que nós achamos perto da perfeição mesmo. Tá? Os outros trabalhos teve trabalhos muito bons. Eu acho que o trabalho do Douglas dá para comparar com o trabalho da Chesley, tá? Que ficou com 9,5. São coisas diferentes. Professor, tu acompanhou o trabalho por mim? Mas não é. Lembra que é a banca que tem que decidir, né? O que eu vou te dizer? Ele fez um trabalho, caracterizou muito bem, né? Quer dar um 9,5? Por mim pode ser, não tem problema. Eu acho justo 9,5. Eu gostei do trabalho dele, professor. Vocês que sabem, eu tô tranquilo. Por mim, assim, depois do que aconteceu no semestre passado, eu acho que o orientador tem mais força para dizer, porque assim, a gente apanha muito depois, entendeu? Foi por isso que eu estou dizendo assim, eu tive trabalho também com nota bem baixa. Dos 9, tem um que está correndo risco de reprovação. Se ele não apresentar as soluções até terça, ele não vai passar. Viu? Pois é. Então, e essas considerações é mais o orientador que tem, porque por mais que a gente leia o trabalho, tá bom, mas assim, tu também sabe... E olha que eu sou um orientador, entre aspas, e tu também, paizão, tá? Mas esse que está correndo risco... Por mim, se tu acha que é isso, tranquilo, pode chamar, sem problema. Esqueci de